Sou da Austrália! Estamos internacionais. Bom dia, não vou conseguir pronunciar o nome do teu perfil de jeito nenhum. Cara, eu amei as aulas de passo a passo. Pela primeira vez entendi como fazer o viés. Fico muito feliz. Minha preocupação é explicar detalhadamente os acabamentos, porque como são peças mais simples, né, que às vezes é o acabamento ali que acaba chamando a atenção mesmo do produto, tem que ser bem feitinho. Obrigada. Bom, nosso segundo dia de clubinho do retorno, né, porque a gente teve o primeiro dia na terça-feira, e aí já tivemos um feriado ontem, e hoje nós estamos aqui de volta no nosso clubinho temporada de verão e vamos ver o que acontece daqui pra frente. O que eu quero falar hoje com vocês é o seguinte. Ontem eu tava assistindo um podcast com o Primeira Vez Aqui, seja bem-vinda. Olha, enquanto a Realize com saudades do clubinho. Então, retomando. Ainda, acho que nem todo mundo sabe ainda, né, do retorno do clubinho, mas aos pouquinhos a gente volta a ganhar a nossa força aqui da comunidade, né? Porque... O quê? Live do clubinho de volta? Pois é, aos poucos as pessoas estão sabendo. Dá uma bugada no filtro, né? Quando vai tomar alguma coisa. Mas vamos lá. O nosso clubinho tem uma força muito grande, né? A gente reúne muitas pessoas aqui de manhã cedinho. Ali como funciona? Tem gente nova, eu acho também, né? Alfes Ateliê. Eu ia ler Alfesa, mas eu acho que o A é do ateliê, né? Me corrige se eu estiver errada. Bom dia, Lu. Clubinho é uma reunião, né, que a gente faz de manhã cedo, às 8 horas, antes de começar o trabalho. E a gente fala de alguns assuntos que a gente considera relevante aqui. Tanto eu trago temas, quanto eu abordo assuntos que vocês me sugerem também, muitas vezes pelos stories ou até mesmo nos comentários da live. Primeira vez aqui, que legal, que bom que a gente tem pessoas aqui pela primeira vez. A gente deu uma pausa de clubinho, quem não assistiu a primeira live do clubinho, ela tá salva, agora do retorno, tá salva aqui no perfil, onde eu expliquei tudo que aconteceu, o porquê da pausa, tudo que aconteceu esse ano. Aí assiste lá. Na sua opinião, qual a melhor forma de buscar parcerias com fornecedores? Olha, eu acho que parceria com o fornecedor, eu não sei se é exatamente isso que tu tá falando, se é parceria para tu comprar matéria-prima ou se é parceria para tu divulgar aquele fornecedor, não sei exatamente do que tu tá falando, tá? A Lu dizendo um recadinho para as meninas novas, não desgrudem da Carla. Vamos junta, né? Aqui a gente vai assim... Umas compartilhando com as outras, suas próprias realidades. Na última live eu falei, volto ali dos fornecedores. Na última live eu falei assim, eu me esforço para ser de verdade. Depois eu ouvi, eu disse, ficou estranho, né? Eu dizer que eu me esforço para ser de verdade, porque quando a gente é de verdade, é natural. Bom, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, eu me esforço para não cair nessa comunicação padrão de Instagram, né? Porque acaba tendo uma comunicação meio padrão, a gente vai estudando marketing digital, entendendo como é que funciona a divulgação dos cursos e acaba meio que entrando numa comunicação padrão que eu me esforço para fazer o que eu preciso fazer, mas sendo eu mesma, né? Foi isso que eu quis dizer, aproveitando a oportunidade. Aqui
que era para divulgar as marcas. Ana, para divulgar as marcas, tu tem que estar fazendo um trabalho voltado para artesãs e tem que ter já alguma relevância, assim, no sentido de ter, por exemplo, eu não sei te dizer, assim, eu vou te dizer o que eu vejo, mas e as coisas que aconteceram comigo, mas eu não faço exatamente o que algumas pessoas fazem, de, por exemplo, ser representante de tal marca, ou em todos os vídeos indicar aquele fornecedor. Mas é isso, né? Por exemplo, se eu focasse em meu perfil aqui, ele fosse focado em falar de enxoval de bebê, por exemplo, que eu sou especialista em enxoval, tenho minha marca de enxoval, ensino passo a passo de enxoval, mas não é passo a passo de enxoval, e ensino também, tenho um curso focado em se tornar especialista em enxoval. Mas a minha principal causa no meu perfil é falar de gestão de negócio, né? Esse é o meu produto principal aqui nesse perfil. E aí acaba que eu não tenho muita conexão com as marcas, entende? Então se eu falasse só de enxoval, só de passo a passo, ou só de uma técnica específica, muito provavelmente as marcas iam me notar ou iam querer fazer parceria comigo, e nesse caso eu tô falando comigo, mas tu te coloca aí nesse lugar. Então, tu tem que se destacar por alguma coisa que envolva aquela matéria-prima, para aquele fornecedor ter interesse em te enviar a matéria-prima em troca da divulgação, tá? Então, mais ou menos assim que funciona. Constrói a tua base, divulga bem teu trabalho, cria uma comunidade em torno daquilo ali que tu tá fazendo, e aí começa essas trocas de de matéria-prima, tu recebe a matéria-prima em troca da divulgação. Você despertou em mim gostar de ler livros. Odeio livros de papel, será? Do que os online. Prefiro. Quanto menos mexer no celular, melhor a concentração, a produtividade. Eu também. Eu gasto muito com livros, eu deveria até... Esses tempos eu tava... Depois que eu li O Ano Que Menos É Muito Mais, eu fiquei pensando, eu preciso comprar menos livros. Não consegui ainda, né? Mas eu gosto muito de ler o livro mesmo, de físico também, me sentar com o livro na mão. Eu não me adaptei também a ler na tela, o que seria muito mais econômico. Num primeiro momento, né? Porque se for comprar um equipamento também já... Gosto muito de como você aborda a parte de gestão e financeiro. Tem um ateliê em outro ramo, mas muito artesanal também. Muito legal. Muito legal. Bom, o que eu ia falar? Bom dia para todo mundo que tá chegando. Que eu ia falar o seguinte. Ontem eu estava assistindo um podcast com o Roberto Chiniachik e ele falou uma coisa. Ele falou uma coisa que eu pensei, cara, isso dá um tema de clubinho pra gente refletir sobre isso, né? Eu até anotei aqui. Ele falou assim: a mudança não acontece pela vontade de mudar, nem pela necessidade de mudar. Já começa forte, né? A mudança não acontece pela vontade de mudar, nem pela necessidade de mudar. Aí tu pensa, lascou, a mudança acontece como? Então, se não é nem pela vontade, nem pela necessidade. Aí ele termina a frase, né, dizendo: a mudança acontece pela decisão de mudar. E eu fiquei refletindo isso na minha vida. Tem coisas que eu sei que eu preciso mudar, mas só saber não é suficiente. Tem coisas que eu quero mudar, mas só querer também não é suficiente. Tem coisas que eu tenho necessidade de mudar, mas só a necessidade também não é suficiente. Eu tenho que decidir. E como pega esse negócio de ter que tomar decisão? Como pega, né? Porque o que acontece na tomada de decisão, e aí eu vou trazer tudo que a gente já vem conversando sempre por aqui. O primeiro passo para a gente mudar alguma coisa é tomar consciência, né? Porque se eu não percebo que alguma coisa precisa ser mudada, ou eu não acho que a coisa tenha que ser mudada, ou eu não sei por que a coisa tem que ser mudada,
Óbvio que eu não vou ter o empenho necessário para promover essa mudança. Mas quando eu tenho consciência, o primeiro passo da mudança de qualquer coisa, e aí a gente vai de coisas grandes a coisas pequenininhas do dia a dia. Primeiro passo para isso é o quê? É ter consciência que aquilo ali não está funcionando bem, que aquilo ali poderia ser diferente, talvez funcionasse melhor, enfim, que aquilo ali não está me fazendo bem, coisas, né? A gente toma consciência de que alguma coisa precisa mudar. Mas a consciência é só o primeiro passo. Depois tem que vir a decisão, né? Se comprometer com aquela mudança. E aí essa decisão como tudo, né? Tomar uma decisão implica em abrir mão de uma série de outras coisas, porque quando eu digo sim para uma coisa, eu tô dizendo não para outra. Automaticamente o meu sim, ele tá dizendo não para outras coisas. E aí eu fico com medo de dizer esse não, porque depois se eu precisar, e depois se eu mudar de ideia, e depois se eu quiser. Então, tem essa questão E tem a questão também da falta de conhecimento, né? Muitas vezes, eu vou trazer um exemplo aqui, que nem é de trabalho, mas depois eu vou falar algumas coisas do meu dia a dia. Mas uma coisa que é muito clichê, né? Que é muito fácil da gente entender. Por exemplo, eu preciso perder peso e fazer exercício físico. Eu sei que eu preciso, eu quero, que nem me falei, eu tenho necessidade disso, mas eu ainda não tomei essa decisão de fazer isso. Apesar de ter os argumentos racionais para isso, eu preciso mudar os meus hábitos, por exemplo. Mas essa mudança de hábitos vai vir só depois que eu realmente decidir dizer não para as coisas que me impedem de fazer isso. E às vezes dizer não vai ser abrir mão de outras coisas, né? No nosso trabalho, eu sei que eu preciso ter uma janela de produção. Eu sei que eu preciso colocar foco na minha produção. Mas aí eu tenho que dizer não para talvez a minha necessidade de ter a casa impecavelmente arrumada antes de começar a trabalhar, por exemplo, né? Então, eu sei que eu preciso focar mais na divulgação do meu negócio, mas isso vai exigir que eu aprenda uma coisa que eu considero mais difícil. E a gente assume umas verdades absolutas, não sei se vocês prestam atenção nisso, muitas vezes a gente assume umas verdades absolutas. Eu não vou falar sobre política, tá, Karina? Em momento nenhum. Eu vou falar aquilo que está ao nosso alcance. Eu não tenho poder nenhum sobre a situação do país. Eu tenho poder sobre aquilo que eu posso fazer na minha vida, no meu negócio, e é isso que eu vou focar aqui o tempo todo. É isso que eu vou focar aqui o tempo todo. A gente só consegue dominar aquilo que está ao nosso alcance. O que está ao meu alcance é fazer o melhor que eu posso na situação que eu tenho. E é isso que a gente vai fazer. E até perdi o fio da meada. O conhecimento promove a consciência. Eu vou começar por essa frase aqui, né? Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa diferente e a gente não tem conhecimento para aquilo, né? Eu preciso vender mais, por exemplo, eu compartilhei com você sobre a compra do meu carro. Talvez a pessoa que não tivesse o conhecimento das etapas, né? Olha, para comprar meu carro, o que eu preciso? Eu preciso limpar meu nome, depois eu preciso aumentar meu score, depois eu preciso juntar o dinheiro, preciso comprovar renda. Então, coisas que estão ao meu alcance, que também aí vem a questão do contexto geral, coisas que estão ao meu alcance eu vou fazer para que eu possa alcançar meu objetivo. Talvez a pessoa que só pense assim, eu gostaria de comprar um carro, mas não tem o conhecimento dessas etapas, ela não vai entrar em ação. Então aí a decisão de fazer o que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo não acontece por falta de conhecimento, né, do processo. Então, às vezes, a gente não consegue fazer alguma coisa justamente porque a gente não tem todas as informações que a gente precisa. E aí,
É, se eu identificar, a gente tem que estar atento. Até caiu a internet aqui, gente. Não vamos falar disso. Vamos evitar a fadiga. Carla, depois do curso de finanças estou mudando tudo. Até o nome do meu ateliê, France Caneda. É assim que pronuncia? Tirei o ateliê e deixei só o nome. O que você acha? Eu acho bonito. Eu acho que dá força. Eu acho que eu acho que a palavra ateliê, eu acho ela muito bonita. Eu usava antes ateliê Carla Noronha, mas eu acho que de uma certa forma ela é meio ampla, né? Mas enfim, fica bonito de qualquer jeito, o nome é forte. Vamos lá. Ai, agora tá passando o caminhão da coleta seletiva, vocês estão ouvindo? Ele tá se aproximando. Hoje é dia de coleta seletiva aqui. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. O conhecimento, ele dá competência para tomar decisões. E a gente está falando de tomada de decisões por quê? Esperar passar. A gente está falando de tomada de decisões por quê? Porque a mudança acontece pela decisão de mudar, que é lá no início do nosso assunto de hoje. E aí eu tô, né, tentando entender como que a gente chega nessa questão da mudança. O conhecimento, ele dá competência para tomar decisões, e aqui realmente a gente tem que ficar atenta aos sinais, era isso que eu tava falando, né? Se alguma coisa tá muito difícil de eu decidir, eu tenho que parar e observar se realmente eu tenho todo o conhecimento que eu preciso. Clubetes. Essa é boa. Amando esse clubinho, somos os clubetes. Adorei. Clubetes é ótimo, né? Até eu me incluo nas clubetes. Eu adoro esse clubinho. E aqui eu fiz uma anotação, né, refletindo ainda. Vamos lá. Buscar por orientações em um curso. Muitas vezes as pessoas buscam orientação como quem busca uma orientação, busca uma informação ou um conhecimento como quem busca uma orientação no sentido de, eu vou entrar num curso para a pessoa me dizer o que eu preciso fazer. E aí a gente tem que se colocar de novo na cadeira de dona do negócio. A gente já falou sobre isso, né? Algumas vezes por aqui. Quando eu tô na cadeira de dona do negócio, eu tenho que buscar o conhecimento para compreensão e não para orientação. Deixa eu tentar explicar as diferenças, né? Quando eu busco uma orientação, por exemplo, quando eu era funcionária de outras empresas, eu ia buscar pela orientação da minha atividade. O que eu preciso fazer hoje? Qual é a minha rotina? Como que eu preciso executar as tarefas? Exatamente o que eu preciso fazer. Quando eu sou funcionária de um negócio, eu não preciso entender qual é a estratégia por trás. Muitas vezes eu não preciso entender por que eu estou realizando aquela atividade dentro do todo. Onde aquela minha atividade se encaixa dentro do todo, desde que eu saiba exatamente como que eu preciso... Como que eu preciso... Deve ser escabelada, Ana. Como que eu preciso executar a minha tarefa, não necessariamente entender como que a minha tarefa se encaixa no todo, tá? Quando eu sou dona do meu negócio, eu preciso buscar a compreensão. Tá, mas eu faço isso, então qual o objetivo disso ser feito? Qual é o fundamento de... Quais são os porquês? Porque quando eu busco a compreensão, eu fico mais preparada, digamos assim, ou com mais confiança para tomar decisões. Muitas vezes, qual será? Agora eu fiquei até curiosa.
Quais serão essas técnicas que eu tô aplicando? Eu quero saber. Eu tô aqui falando como eu sempre fiz, Ana, pelo amor de Deus. Bom, eu tô toda me desconcentrando aqui. Buscar por orientações de um curso com a mentalidade de dona, então, né? Então, assim, eu tô com dificuldade de tomar... Ontem alguém comentou aqui no meu... numa postagem que eu fiz sobre posicionamento e disse, o posicionamento me deixa louca. E quando eu vejo algo assim, eu paro para refletir, por que será que algum tipo de informação ou de conhecimento tira a pessoa do eixo, tira a pessoa do centro? O que acontece que a pessoa se perde no meio daquela informação? Justamente porque ela tenta buscar naquela informação uma orientação então agora tu faz exatamente isso que vai funcionar. E a gente só pode passar orientação quando é a respeito do nosso próprio negócio. Então vou me colocar aqui no exemplo, né? Eu sou professora, sou mentora e eu sou dona do meu negócio e tenho as funcionárias. Para as minhas funcionárias eu vou passar orientações. Por quê? Porque eu sei qual é o objetivo da minha empresa e eu consigo orientar essas pessoas para que elas tenham ações e atitudes que vão se encaixar dentro da estratégia de negócio que eu tenho para a minha empresa. Então, eu vou passar orientações para as minhas funcionárias. Para as minhas alunas, eu não posso passar orientações, porque eu não vou moldar elas todas de acordo com o meu próprio negócio. Para as minhas alunas, eu vou passar o conhecimento. E aí eu sempre digo, eu vou ensinar conceitos, eu vou ensinar fundamentos, eu quero que as minhas alunas entendam por que precisa ser feito cada uma das etapas. Qual é o real significado, a importância de que aquilo seja feito dentro do processo, para que elas consigam ter a informação que elas precisam para tomar decisões, para promover mudanças. Então, para tomar decisões para promover mudanças, eu preciso ter conhecimento, eu preciso me apropriar desse conhecimento. Porque não adianta eu entrar em vários cursos buscando por alguém que me oriente. Eu preciso entrar nos cursos buscando por alguém que transmita o conhecimento. Né? Eu preciso entrar nos cursos como essa busca desse entendimento, para que eu possa tomar decisões que promovam mudanças. Então, às vezes a gente não consegue mudar nem entrando num curso, porque a gente fica buscando por esse passo a passo que a gente só pode dar para funcionário, a gente não pode dar para aluno. Né? Quando um professor passa orientações de como o aluno deve ser, de como ele deve viver, do que ele deve fazer, isso é uma doutrinação. Eu estou doutrinando a outra pessoa a fazer aquilo que eu quero que ela faça. E como a gente é dona do nosso próprio negócio, a gente tem que construir essa independência de tomada de decisões para promover mudanças. Enquanto a gente tem esse olhar, as coisas mudam, né? O significado das coisas mudam. Então, a partir do momento que eu sei que um curso ele não serve para me doutrinar, um curso não serve para me doutrinar, para fazer uma série, empreendedoras em série, todas iguais, tomando exatamente os mesmos tipos de decisões. O acesso ao conhecimento ele tem que ser justamente para nos libertar disso. Exatamente, olha aqui, ó. A gente é muito criticada quando não dá respostas prontas, por isso é tão importante se conhecer. Conhecimento não quer dizer sabedoria, não adianta ter conhecimento se não tiver sabedoria para colocar em prática. Estou em busca de sabedoria. Verdade, Carla. Professor, abre a janela da mente e não tudo. Seria mais fácil, mas não é esse o objetivo. Exatamente. Só assim consigo ir colocando conhecimento em prática.
Então, eu quis trazer essa reflexão, né, que a gente está aqui na volta do nosso clubinho, para isso. Porque tanto nos cursos, quanto nas lives, quanto nessa troca que a gente faz. Porque muitas vezes eu faço essa troca com vocês lá nos stories, por exemplo. Vocês me mandam uma opinião que eu faço questão de compartilhar. Por quê? Porque não é o objetivo não de compartilhar o conhecimento não é doutrinar ninguém ao meu jeito de fazer negócios. Eu sei que o meu jeito de fazer negócio para mim deu muito certo, mas eu também tenho essa consciência por quê? Porque o meu jeito de fazer foi assimilando o conhecimento, prestando atenção no que eu estava, prestando atenção inclusive naquilo que eu não sabia. Bom, se eu não estou conseguindo tomar uma decisão aqui, se eu não estou sabendo o que fazer, porque me falta algum conhecimento. Porque se alguém fez, é possível que seja feito. Só que se essa pessoa fez, ela tem alguma informação, algum conhecimento que eu ainda não tenho. E aí eu sou a louca de ir atrás, eu sou uma eterna aprendiz. Aí eu vou para curso, eu vou para livro, eu vou para vídeos, eu vou atrás. Eu faço e eu tenho certeza que isso impacta no resultado que eu tenho. Obrigado, Mia. Sem o autoconhecimento, a gente fica no copia e cola. E isso tem sido uma tendência muito grande em tempos de internet, em tempos de digital. Ontem eu falei assim nos stories, vocês perceberam que cada professor tá falando uma coisa, não todos, óbvio, tem muita gente, por exemplo, que segue a minha mesma linha de raciocínio, no sentido de tem que posicionar, tem que nichar, tem que, né, sobre estratégias de venda, tem muita gente, né, que segue. Mas tem algumas pessoas que se destoam e aí falam coisas completamente diferentes. Aí eu fiquei pensando, cara, deve dar um nó na cabeça de quem tá procurando por orientação, dá um nó na cabeça. Porque só porque uma diz que tem que ter nicho, outra diz que não tem que ter nicho. Uma diz que tem que precificar pela janela de produção, outra diz que tem que ser pelo tempo total de trabalho. E aí, quem tá certa? Como que a gente avalia o que faz mais sentido pra gente decidir o que a gente vai aplicar no nosso negócio? Pedindo pra pessoa justificar. Tá, tu tá falando isso por quê? Justifica isso pra mim, para que eu possa entender qual é o conceito, qual é o fundamento por trás, qual é a tua linha de raciocínio, para que eu avalie se isso que tu tá falando faz sentido pra mim. Porque senão eu fico só replicando coisas que eu não sei nem por que eu tô fazendo e as chances de não ter resultado são muito grandes, porque fica uma atividade isolada. Como quando a gente trabalhava para outras pessoas. Quando eu sou CLT e a minha atividade é isolada e eu não sei o todo, tudo bem, porque a pessoa que está por trás gerenciando isso, ela sabe. Ela sabe quem eu sou naquele quebra-cabeça ali de busca por resultados da empresa dela. Tá tudo certo. Mas na minha empresa, quando eu me coloco só como uma replicadora, como uma peça, cadê todo o resto? Quem é que está tomando as decisões por trás? Né? Quais são os pensamentos, quais são os conceitos, quais são os fundamentos que estão norteando as minhas decisões para que eu possa promover as mudanças que são necessárias para que eu alcance resultados diferentes? Então, né, daquela frase ali que eu ouvi no podcast, a minha cabeça já ficou, isso faz muito sentido por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Porque quando ele falou, né, eu tô comentando uma frase que eu ouvi do Chia Chique ontem num podcast. E ele falou, a mudança não acontece pela vontade de mudar, nem pela necessidade de mudar. A mudança acontece pela decisão de mudar. E aí o que me pegou, o que me prendeu nessa frase foi justamente a palavra decisão. Por que a gente tem tanta dificuldade de tomar uma decisão? E aí eu comecei a refletir tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? E aí eu comecei a anotar frases soltas, que até, né, no começo ali meio que me perdi, mas por causa dessas... Tem umas semanas que buguei no ateliê
porque está me incomodando muito meus produtos serem parecidos com os demais. Decidi reestruturar os itens e criar uma identidade que você fala no curso. Praticar. Muito bom. Parabéns, Carla, você explica muito bem. Eu mando te acompanhar. Muito obrigada. Deixa eu ver quanto tempo... Ah, olha, já passou meia hora, passa muito rápido quando a gente tá... Ah, gente, não, peraí. Não, peraí. Quase que eu termino a live aqui, encerro a live. Mas eu acho importante, né? E aí as nossas lives do Clubinho, elas são pra gente fazer reflexões mesmo, né? Não são... eu tenho esse... Eu já dizia antes, né? Eu sou uma eterna aprendiz. Eu gosto de ficar buscando os fundamentos das coisas, tentar ficar refletindo sobre as coisas. E obviamente isso me fez me aproximar desse meu lado mais filosófico. Então, cada vez mais, né? Eu escuto uma coisa e eu começo a pensar, gente, isso faz sentido por causa disso, por causa daquilo outro, olha, e aí começa a fazer essas associações e aí começa a vir clareza. Clareza é poder, né? Quando a gente tem clareza, quando a gente entende, fica mais fácil para a gente começar a tomar decisões. E a gente tem que entender que uma decisão que a gente toma, ela não precisa ser definitiva. Ah, eu anotei uma outra coisa que eu acho que faz sentido. Ai, meu Deus, eu acho que eu não anotei. Enfim, eu vou ter que lembrar o que eu tava pensando. Eu vou ter que lembrar, porque eu não anotei a frase. É essa decisão que está me faltando. Busquei conhecimento, sei o que precisa ser feito, mas não tomo a decisão. Pôr em prática tudo o que tem que fazer. Ah, eu anotei aqui, ó. Não tem evolução sem decisão. Não tem evolução sem decisão. Se eu não decido, se eu não começo a pegar tudo aquilo, né, que eu já sei e começo a tomar decisões em cima disso, eu fico no mesmo lugar, cheia de informação na minha cabeça, mas sem viver o resultado daquilo, por falta de tomada de decisões. Porque sempre vai ter mais de uma opção. Sempre vai ter mais de uma opção para qualquer coisa. Ah, alguém falou ali sobre o estilo do produto. Sempre vai ter mais de uma opção. Sobre a gestão do negócio, sobre a divulgação, sobre... eu vou fazer uma foto do meu produto. Sempre vai ter mais de uma opção. A gente passa o dia inteiro tomando decisões. E às vezes a gente nem se dá por conta que está tomando uma decisão. Mas toda a evolução, tudo aquilo que a gente sente que saiu do lugar, que andou para frente, que viu o resultado de alguma coisa, aquele resultado é uma sequência de tomada de decisões. Durante o caminho, algumas coisas é fácil a gente abrir mão que a gente nem se dá por conta. Mas às vezes a gente não fica empacado porque, eu vou tirar uma foto do meu produto, uma coisa bem do dia a dia. Eu não sei se eu tiro foto num lugar, se eu tiro foto no outro, se eu arrumo assim, se eu arrumo assado, se eu faço no sol, se eu faço na sombra, se eu faço não sei aonde. Aí abre aquela janela de possibilidades para uma simples foto de produto. E aí, ao invés de ir lá e fazer 2, 3 fotos e decidir qual que eu acho que é a melhor, eu fico naquela indecisão. Mas será que é aqui? Aí uma coisa que era para ser feita em 10 minutos tomou 1 hora. Por uma simples, dificuldade de tomar uma decisão. As coisas andam conforme a gente vai tomando decisões. Se a gente está muito empacada em qualquer coisa que seja, é porque está faltando tomar alguma decisão ali. Eu não sei qual é meu posicionamento de jeito nenhum, isso me deixa louca. Não, só um pouquinho. Por que deixa louca? Em que ponto eu tô ficando confusa com isso? Aí vem essa capacidade da gente se analisar. Só um pouquinho. Posicionamento é uma coisa que eu vejo um monte de gente falando. Se tu for estudar venda, tu vai ler posicionamento para tudo que é lado. E aí tu começa, poxa, se todo mundo tá falando isso,
que é isso? O que isso significa? Em que ponto que eu fiquei travada a respeito disso? Ah, porque eu não sei o que é posicionamento. Bom, então vou ler o que é posicionamento de todas as fontes que eu puder para tentar montar esse quebra-cabeça na minha cabeça. Vou ouvir, né? Vou fazer as minhas buscas para começar a... Ah, entendi o que é posicionamento. Eu vou me posicionar ou eu não vou me posicionar? Já começa aí a decisão. Sim, eu vou me posicionar. Não, eu não vou me posicionar. Decidindo que eu vou me posicionar, qual vai ser o meu posicionamento? Ah, é aqui de novo, outra, não sei... Então, quais são as minhas opções? O que está passando pela minha cabeça? Quando a gente fica louca com alguma coisa, que a gente tem esse sentimento, né, com muita confusão, é porque a gente está com tudo misturado na nossa mente. Hora a gente pensa uma coisa, hora a gente pensa outra e a gente não organiza isso. Tá, então eu tenho aqui na minha cabeça, porque a gente tem uma mente que é analítica, que a gente consegue analisar o que está passando na nossa mente. São mentes separadas, né? Tá, só um pouquinho. Eu tô pensando, como é que eu fiz? Peguei minha caneta e eu tô pensando, essa aqui é uma possibilidade. De todos os meus pensamentos, o que tá relacionado a essa possibilidade? Aí eu anoto. Tá, e qual é a outra possibilidade? Ah, mas eu posso também. E aí quando eu começo a abrir muitas janelas de eu posso também, mas isso aqui também é legal, mas isso aqui eu também gosto, mas isso aqui também é bom, mas isso aqui também poderia dar certo, eu começo a abrir um monte de janela na minha mente. Qual é o resultado disso? É a confusão, eu não conseguir me decidir, porque eu não paro intencionalmente para organizar esse monte de janela que eu abri na minha cabeça, de um monte de possibilidades. Porque óbvio que toda decisão vai fazer eu abrir mão de um monte de outras coisas. E eu não preciso me casar com essa decisão. Ai, meu Deus do céu. É alguma coisa a respeito disso, né? Eu não preciso me casar com a minha decisão. Toda ideia, ela vai nascer errada. Por melhor que ela seja no campo das ideias, ela vai nascer errada. Toda ideia que deu muito certo em qualquer nível, né? Qualquer campo de conhecimento, ou de ação, ou de tudo, qualquer ideia que deu certo, ela precisou ser melhorada depois de ser colocada em prática. Nenhuma ideia, por mais que ela pareça muito maravilhosa na nossa mente, ela vai ser colocada em prática de uma forma perfeita. Toda ideia, por mais maravilhosa que ela seja, depois que a gente colocar em prática, a gente vai precisar melhorar, ajustar, lapidar. Porque o processo é esse. Teve uma aula de filosofia que eu fiz lá no curso, que o professor estava dando o exemplo, nós estávamos falando desse mundo das ideias, né, que o Platão já falava sobre isso, que toda ideia ela já existe no plano das ideias e que de vez em quando a gente consegue acessar essas ideias, e é por isso que pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, muitas vezes elas têm a mesma ideia, porque elas acessaram essa ideia lá nesse plano das ideias, segundo Platão, toda ideia já existe. E ele deu o exemplo de uma mesa, que era o que tinha ali na frente dele, né? Um objeto, uma mesa, onde ele estava com os livros ali para nos dar aula. Ele disse, essa mesa aqui, antes de existir, ela foi uma ideia na cabeça de alguém. Né? Essa taça aqui, antes de existir, esse formato aqui, para que a gente pudesse beber o líquido que está dentro, antes de existir, ela foi a ideia na cabeça de alguém. E esse alguém colocou a ideia em prática. Só que a primeira taça que foi feita, ela não tinha esse formato perfeito. Provavelmente ela era, eu não sei qual foi a primeira taça que foi feita, mas provavelmente ela era algo bem diferente disso aqui, da ideia que a gente tem de uma taça. Ela foi sendo melhorada depois de ser colocada em prática. Um caderno, do jeito que a gente tem hoje, com linhas, com esse espiral, com uma capa dura aqui, ele não nasceu assim.
Antes de ficar uma coisa super prática, quando ele ainda era uma ideia na cabeça de alguém, que essa ideia foi colocada em prática, ela precisou ser melhorada depois, mas ela só pode ser melhorada depois que ela é colocada em prática, ela não pode ser melhorada enquanto ela ainda é só uma ideia. Aí ele explicando da mesa, né? Provavelmente a pessoa fez e foi uma coisa muito bruta, uma ideia inicial assim, tipo, é mais ou menos isso aqui, o que eu tava pensando, mas eu podia melhorar aqui, eu podia melhorar ali na hora de colocar. E é assim, com qualquer coisa. Quando a gente pensa num produto que a gente não comprou um passo a passo daquele produto, que a gente vai modelar aquele produto, muito provavelmente aquela primeira modelagem ela vai precisar de ajustes, de melhorias, para que a gente vá melhorando a ideia depois de ter sido colocada em prática. E às vezes a gente se casa com as decisões como se eu não pudesse mudar aquela decisão. Eu tenho que ir até o final porque essa aqui foi a decisão que eu tomei. E às vezes a decisão nada mais é do que uma ideia colocada em prática que precisa de melhorias. Porque esse é o processo natural das coisas. E isso vale muito para o nosso negócio. Ai, meu Deus, o posicionamento. Não, eu só vou me posicionar a hora que eu tiver certeza absoluta do que eu entendi completamente o posicionamento, mas não é assim que vai acontecer. Ninguém que tem um posicionamento claro, definido, começou com ele assim. Essa pessoa foi lapidando, e eu falo muito isso para as minhas alunas. Depois de achar essa pedra bruta, a lapidação ela é eterna. Porque sempre vai ter um pontinho que a gente melhorar, sempre vai ter alguma coisinha que a gente, com a prática, que assim, na prática vão acontecendo coisas que na nossa cabeça a gente não previu que seria daquele jeito. E aí, pelo acontecimento daquela sequência de ações, a gente vai entendendo que ajustes podem ser feitos e promover melhorias a partir disso. Sou suspeita de falar, te acompanho desde os primeiros meses de vida. Carla, quando pensei que já estava tudo certo para seguir com o ateliê, colocar ajudante de novo e etc., minha filha me diz que está se separando. E daí, como que eu cuido dos netinhos? Complicou de novo. Olha a vida acontecendo. Isso é a vida. E a gente tem que ir se moldando. Eu penso que mentoria para muitos virou modinha. Não basta apenas ter o conhecimento, precisa amar o que faz. Carla, você transborda conhecimento e amor pelo que você faz e passa para nós. Ai, eu fico tão feliz de ler uma coisa dessa, até me deixa emocionada. Carla, seu caderno, queria ter acesso a ele. Gurias, no momento, eu acho que eu tenho uns 4 cadernos assim, simultâneos. Porque, por exemplo, eu peguei um caderno só para as lives do clubinho agora. Porque daí, de ontem para... Aí eu anotei essa frase aqui, a frase que eu ouvi do Roberto Chinichique. Todas as frases abaixo são frases que eu fui pensando, né, naquela situação e eu digo, ai, que legal, quero falar isso, quero abordar isso, quero falar isso. E aí eu deixei um caderno só pro clubinho, para isso, né? Porque daí eu vejo alguma coisa, leio alguma coisa ou quero falar sobre alguma coisa e aí eu vou... E aí eu tenho outra que é só dos cursos, eu tenho outro que é só do... Enfim, aí eu vou... Eu tô com 4 cadernos simultâneos nesse momento, só para os pensamentos. Só... Estou assim com dificuldade de formar minha identidade, medo de tomar decisão. Concordo, estagnei no processo por medo de tomar decisão. A decisão eu já tinha tomado de trabalhar 6 horas por dia, me organizando. Bom dia, Carla. Coloco o valor na peça e sinto que vai ficar caro para as pessoas. Eu tenho alguma coisa... Eu vi alguém falando alguma coisa sobre esse medo de falar o preço. Tá? Tem a ver com identidade, tá? Tem que buscar por autoconhecimento. Porque tinha um... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar quem falou sobre isso. Mas foi alguém desse que faz esses estudos da mente, né? Da psique.
Aí ele deu esse exemplo, inclusive. Às vezes a pessoa ela vai ser um bom vendedor porque ela consegue gerar conexão e se relacionar bem com a pessoa. Mas na hora de passar o preço, existe alguma coisa que ela associa... É tudo na infância, né, gente? E claro que aqui pode ser algo... eu vou falar uma coisa muito genérica, tá? E por isso que o autoconhecimento particular e individual é importante. Mas ele falou que medo de passar o preço pode estar associado com o medo da rejeição. Então, eu tô aqui muito bem falando com a pessoa, daqui a pouco eu passo o preço e essa pessoa não compra o meu produto e eu associo que eu causei essa ruptura no relacionamento porque eu passei o preço e ela me rejeitou. Então, a gente toma... Às vezes a pessoa só não tem condições mesmo, só não cabe no bolso dela. Quantas coisas eu gostaria de comprar que não cabem no meu bolso, por exemplo, mas nem por isso elas deixam de valer o que valem. E talvez eu vá me esforçar para conseguir comprar, eu vá me planejar melhor, eu vá criar toda uma estratégia para fazer essa compra. Mas às vezes as pessoas associam isso com rejeição. Olha, né? Que coisa... Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. E aí ontem eu estava ouvindo alguma coisa a esse respeito. Mas lá no comecinho eu tinha medo também de passar o preço e achar que estava caro. Bem no comecinho. Mas aí eu observei isso, né? Por que eu tenho medo de passar o preço? Claro que eu já tinha 8 anos de experiência como vendedora. E quando a gente trabalha numa multinacional, que nem são as telefonias, a gente passa por muitos treinamentos de vendas. Então eu já prestei atenção naquilo. Por que eu estou com medo de passar o preço? E aí eu comecei a ressignificar aquilo dentro de mim, de dizer, cara, a condição financeira do meu cliente não é a minha condição financeira. Eu não posso julgar o meu cliente pelo meu bolso. Para mim, seria caro comprar esse produto. Se eu tivesse que comprar de uma outra pessoa com a minha condição financeira, eu não compraria. Eu procuraria uma opção mais acessível porque não cabe no meu orçamento. Mas eu não posso julgar o meu cliente pelo meu bolso. As pessoas, elas são responsáveis pelas próprias decisões. E às vezes aquilo ali que a gente está fazendo representa tanto para ela que é sim uma prioridade em relação a outras coisas. Então a gente não pode julgar o cliente pelo nosso bolso. Começa por aí, né? A gente tem que entender o valor do trabalho que a gente faz. Precisa ressignificar isso. Enquanto não tomar atitude e pôr em prática, só terei o conhecimento sem prática. Esse medo me paralisa e não estou evoluindo. Me repete a frase da decisão. Qual delas será? A do Chinha Chique? Lá do começo? Estou assim há 2 anos. Até comecei contigo, Carla. Daí a ansiedade toma conta e me sinto travada total. Grata por indicar o livro. Está fazendo sentido. É medo de ser vulnerável consome. O livro da Brené Brown lá, é assim, né? Acho que é Brené... Eu não vou saber falar o nome dela. Mas A Coragem de Ser Imperfeita é desse livro que você está falando. Sobre vulnerabilidade, né? Conhecer os números do ateliê muda isso, muda, né, Carol? Quando a gente conhece os números, a gente sabe de onde saiu aquele preço, isso naturalmente nos traz mais confiança na hora de dizer o preço. Olha aí, quantas pessoas se identificando. Sabe como é que eu faço? Eu boto uma câmera escondida em cada ateliê das pessoas que assistem o clubinho. Aí depois eu fico só observando, assim, eu vou anotando. Eu sou assim, todo dia quero trabalhar com ateliê e todo dia quero parar, nunca tomo a decisão, se paro ou continuo. Olha só que exemplo legal, né? O que acontece com uma pessoa que não consegue tomar esse nível de decisão? Ela não consegue colocar energia suficiente para fazer o negócio dar certo. Porque, hoje eu penso, eu quero, é isso que eu quero realmente. Nossa, cheguei a essa conclusão. Aí no outro dia, não, eu não quero isso, não quero.
eu tô sempre dando um passo e voltando, dando um passo e voltando. Como que eu vou ter energia suficiente para fazer esse movimento, né? Esse negócio andar. Tem uma live que a gente falou sobre a lei da inércia, né? Tudo que está parado tende a permanecer parado até que uma força maior seja aplicada sobre ele para que ele se coloque em movimento. E a lei da inércia, não sei se é exatamente assim as palavras, né? Mas o conceito é esse. Ela se aplica totalmente, né? Essa analogia que a gente faz com esse tipo de confusão que a gente fica. Sempre falo para minha filha de 6 anos, tudo que se faz pela primeira vez é normal errar, mas que a gente vai melhorando a cada tentativa e repetição. Repetição é a minha mochila Kango já teve umas 4 versões anteriores. É isso, a gente vai melhorando. Olha como eu tô atrasada nos comentários, vou ter que apressar. Não tô tanto. O que me trava é falar aqui, gravar stories. Sinto muita vontade de falar, mas fico travada. Ai, gente, o mais importante é a gente parar e refletir sobre isso. O que de fato me deixa travada? Quando eu comecei a fazer live no Instagram, eu já fazia live no Facebook. Eu comecei fazendo live no Facebook, no meu grupo lá do Face. Aí passou o ano, passou outro ano e Insta, decidi vir pro Insta. Aí quando eu comecei a fazer live no Instagram, não era só o meu público do grupo, porque o público do grupo era mais seleto, né? Eram as pessoas que estavam interessadas naquele tipo de assunto. Quando eu vim para o Instagram, eu não me dei por conta que todos os meus amigos do Facebook automaticamente já estavam, muitos deles, seguindo no Instagram. E pessoas tipo, que não eram ali do nosso universo. E aí, quando eu comecei a fazer live, e as primeiras lives eu via que entravam pessoas conhecidas, eu fiquei numa vergonha, mas numa vergonha. Eu digo, meu Deus do céu, que vergonha. Claro que agora eu não sinto mais vergonha de falar o que eu falo, nem de fazer o que eu faço. Mas no início eu tinha. Sabe que vergonha essa pessoa aqui, eu falando sobre costura, sobre ateliê, sabe? Aqui no Insta, aberto pra todo mundo. Mas aí eu fui, assim, eu falei isso pra gente identificar, né? O que será que me faz sentir, né, essa trava de querer fazer, mas não conseguir fazer? E aqui a gente volta para a frase inicial lá do Xinha Chique, que fala que não, a mudança não acontece nem pela vontade de mudar, nem pela necessidade de mudar. Eu quero fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque não consegui tomar a decisão de fazer. O autoconhecimento de si vai trazer todas as respostas. Pode ser um problema psicológico, falta de vitaminas no corpo. Exatamente. Você definiu muito bem, me sinto sem energia. Viu só? Também tenho essa vontade de falar nos stories, mas eu acho que seja vergonha, medo de falar errado, ser julgada. São tantos argumentos para não fazer isso. Olha só. Se eu tô nesse lugar, tá? Eu penso assim, bom, eu quero falar nos stories, eu sei que isso é importante pro meu negócio, mas eu tenho vergonha. Primeiro, o que eu vou anotar isso? Eu sinto vergonha de aparecer nos stories. Depois, eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Eu tenho medo de ser julgada. Eu tenho medo de ser julgada. Vai ser julgada pelo quê? Por falar errado? Por estar trabalhando? Por querer vender alguma coisa para alguém? O que é que me causa isso? Porque conforme eu vou dando clareza, dando nome aos bois, né? Conforme eu vou trazendo clareza, eu consigo trabalhar em cima disso. Eu quero fazer stories, mas eu tenho vergonha de aparecer. Então eu vou começar não aparecendo. Eu vou começar mostrando o produto. Vou começar saindo de tela e deixando só meu produto aqui. Porque a minha mão e a minha voz já é uma forma de exposição. Com o tempo eu começo a perder esse medo de aparecer.
porque eu já vi que as pessoas estão me ouvindo, porque eu já vi que as pessoas estão entendendo melhor o que eu quero passar. E isso começa a se tornar mais natural pelo simples fato de eu ter me colocado em movimento para fazer isso. Nada vai ser natural no começo, nas primeiras. Ixi, nada. Eu quase morri de vergonha de gravar stories, mas coloquei na minha cabeça que vergonha não vai pagar meus boletos. Ainda não sei gravar direito, mas nesse caso só a prática mesmo para melhorar. Sim, medo de falar errado. Eu vou preparar antes o que eu quero falar. Eu vou falar de uma coisa de cada vez. Se eu tenho medo de falar alguma coisa errada, eu não vou me estender tanto no que eu tô falando. Não preciso falar os 60 segundos do stories. Eu vou falar sobre uma caneta. O que eu vou falar sobre essa caneta? Falar isso. Então eu vou lá e falo exatamente aquilo que eu me programei para falar. Não precisa fazer um roteiro, um script e ler. Embora possa ser uma solução também, né? Se eu não tô aparecendo, nada me impede de estar lendo alguma coisa aqui falando sobre a minha caneta. Não vai ser tão natural, mas eu não vou errar. E aí, conforme eu for perdendo medo, eu vou conseguindo ser mais natural. Enfim. Eu acho que é por aí, gurias. Olha aí, já passou a nossa hora. Fez sentido as nossas reflexões? E assim a gente começa a nossa quinta-feira. Carla, eu não uso maquiagem, tenho minha aparência simples. Eu não quero mudar, acho que isso me trava muito. Eu não queria mudar, mas não precisa mudar, Adriana. A gente tem que filtrar. Olha, não sei se pegou a live do começo, mas se não pegou, assiste de novo. A gente tem que entender os conceitos e os fundamentos e entender o que faz sentido pra gente. Eu não preciso fazer o que os outros estão dizendo que eu faça exatamente do jeito que os outros estão dizendo que eu faça. Eu não pinto meu cabelo, eu estou sem brinco neste momento, eu tô maquiada, mas eu tô usando um filtro para melhorar. Eu não pinto a unha de vermelho, eu não estou com, sei lá, um blazer, que nem algumas pessoas acham que é. Então, dentro do que precisa ser feito, eu posso trazer o meu jeito de ser para isso. E hoje a minha transição do cabelo já tá completa há muito tempo, mas eu fiz live com o cabelo em transição. A raiz aqui, a raiz aqui, a raiz aqui. Por quê? Porque nada me impede de me mostrar do jeito que eu sou. É claro que e assim, gente, eu já fiz live com a cara acabada de cansada, períodos que eu tava trabalhando demais. Eu ouvia, as pessoas me mandavam mensagem dizendo: nossa, e essas olheiras, nossa, que cara de cansada, nossa, que não sei o quê. E eu dizia, cara, a mensagem que eu tenho para passar é maior do que isso. Esse é um momento. Passou. Talvez ele aconteça em outro momento de novo. Mas nada me impede, se eu sei de qual é o meu objetivo com aquilo que eu tô fazendo. Tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, óbvio, né? A minha apresentação pessoal tem que ser uma boa apresentação pessoal. Eu tenho que estar bem apresentada. Pensa que tu vai fazer, por exemplo, uma visita para alguém. Como é que tu se veste quando tu vai fazer uma visita para uma pessoa? Tu não precisa mudar as tuas características, tu não precisa deixar de ser uma pessoa simples. Mas tu vai mostrar a tua melhor versão ali para os teus clientes. Porque, querendo ou não, quando a gente está num ambiente de vendas, o visual é um dos recursos, principalmente na internet. Então, a pessoa ela vai bater o olho e ela vai tirar alguma conclusão, mesmo que seja inconsciente. Mas não tem a ver se tu tá simples ou se tu tá muito bem arrumada. Se tu tá glamurosa. Tem a ver com essa apresentação pessoal, né? Às vezes ajuda. Por exemplo, eu sei que cores mais escuras me favorecem, porque tenho a pele muito clara, tenho o cabelo grisalho.
Então, quando eu coloco uma blusa bordô, que nem essa aqui que eu tô agora, ela me favorece. É uma blusa simples. Mas se essa blusa fosse, sei lá, nude, ia ficar estranho. Automaticamente, ao bater o olho na imagem, o nosso cérebro ele vai tirar alguma conclusão, que é inconsciente. Então, claro que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, mas não significa que eu precise mudar quem eu sou ou mudar as minhas características de personalidade para aparecer. Entendeu? A gente pode melhorar, a gente pode lapidar conscientemente. E esse é um processo que eu passei muito intensamente recentemente, mas que eu ainda continuo passando, né? Essa lapidação de... Porque quando eu falei pra vocês, eu me esforço pra ser de verdade, depois eu fiquei pensando disso. Ficou estranha essa frase, né? Mas o me esforço pra ser de verdade tinha a ver com isso. Tinha a ver em construir a minha melhor versão. Você fica muito bem de preto também, é. Preto, azul marinho, marrom. Sempre que eu aparecer com cores escuras, a minha imagem vai ficar melhor na tela. Amor? Ó, é uma entrega ali. Entende? Então são detalhes que a gente pode ir prestando atenção para ir ajustando, para ir melhorando, para ir se transformando na nossa melhor versão, sem precisar seguir um script de outra pessoa, né? Então, cinza, rosinha, nude não te favorece nas telinhas, viu? É uma coisa que eu ainda não consegui trocar todo o meu guarda-roupa, mas eu já consegui prestar atenção nisso, né? E aí eu começo a fazer escolhas mais conscientes. É nisso que a gente tem que se pegar. Eu mudar a cor que eu tô usando vai dar muito mais resultado na minha imagem, mesmo sem brinco. Eu tô sem anel, sem pulseira, sem relógio, sem colar, sem nada, né? Mas um pequeno detalhe que não muda quem eu sou, não muda a minha personalidade, não muda o meu jeito simples de ser, já melhora a minha imagem aqui, né? Então é esses detalhes, né, gurias? Libertar-se dos julgamentos. É a gente ir em busca da informação como busca de conhecimento, não como busca de instruções. Acho que de tudo que eu falei, eu gostaria que ficasse marcado isso. Eu vou em busca do conhecimento para saber, e não para que alguém me oriente ou me doutrine naquilo que eu preciso fazer. Tua cartela deve ser outono intenso. Eu adoraria passar por uma personal stylist que fala. Quem é que faz o negócio das cartelas de cor? Para ter certeza, mas eu já observei que essas cores me favorecem. Então é isso, gurias. Vamos trabalhar. O dia tá começando. Verde música também gosto. O dia tá só começando e a gente, né, vamos pensar em tudo isso, tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui de novo, amanhã é sexta-feira. A nossa semana de reestreia do Clubinho foi uma semana bem curtinha, mas análise de coloração pessoal. Queria fazer. Um beijo, gurias. Bora trabalhar. Hoje parece segunda. Mas é quinta já, né? A gente sendo quem é, não tem erro. É isso. Vamos nos transformar na nossa melhor versão. Um beijo pra vocês. Até amanhã. A gente vai se falando nos stories.